Hoje o Café Camase é com o nosso amigo Maicon, gerente comercial da Geralote. Maicon, seja muito bem-vindo ao Café Camase. Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, né? Maicon, tu sabe que hoje eu vou te colocar no fogo aqui, né? E a nossa ênfase vai ser no futuro lançamento aí do Parque Arapongas, a nova fase, né? Maicon, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente, dentro do limite do que tu pode falar com a gente nesse momento, sobre o loteamento Parque Arapongas. Bom, vamos lá. O Parque Arapongas é um projeto da Geralote, é um projeto que tem como a grande chamada o rótulo de ser o primeiro bairro-parque aqui do Vale do Itajaí. Acho que isso já por si só já mostra a grandeza do empreendimento. Mas agora a gente vai lançar mais uma das etapas que o parque e o projeto tem por vir, né? Nós já lançamos em 2021 a fase 1 com 217 lotes. E agora a gente vai lançar a segunda etapa com 85 lotes, coisas que isso deve estar acontecendo aí nos próximos dias. Desses 85 lotes, a gente vai ter disponível ao mercado aí por volta de 50, 55 lotes aí. Legal. Essa situação de lançar um produto um pouco mais fora da caixa é um desafio para todo empreendedor, né? A gente seguir uma linha e replicar é algo que é um pouco mais simples, mas quando a gente fala numa obra maior como um bairro-parque, né? Que seria essa situação do Parque Arapongas, é algo bem mais complexo. Então, como a Geralote pensou nisso tudo? Porque é um grande desafio. Ela se inspirou em alguma situação, em alguma cidade, algum empreendimento para fazer acontecer o Parque Arapongas? Cara, essa é uma pergunta muito interessante. Vamos pontuar ela em partes, né? A visão do empreendedor com relação ao projeto e o fato de ser inovador. Bom, a verdade é que nós somos de Indaial, mas o mercado de Indaial já havia, né, por recorrência, outros lançamentos, outros empreendimentos. Nós não somos os pioneiros aqui no mercado, certo? Então, quando a Geralote surge, né, ela surge com já a necessidade de se inserir no mercado consolidado, por si então com a necessidade de ter um perfil inovador. O Parque Arapongas ele acabou acontecendo no desenrolar. Óbvio que a primeira fase, a primeira etapa desse empreendimento já era bastante grande, com 217 lotes. E à medida que a gente foi ganhando área e vendo a expansão e a projeção que o empreendimento ia tomar, prontamente a gente disse, a gente precisa fazer algo diferente e especial para esse projeto, né? A gente entende que as pessoas que vão morar ali, elas precisam ter algo mais. E obviamente isso é uma vontade nossa mesmo. Foi aí então que a gente começou a estudar o que a gente podia aproveitar dessas áreas que a gente tinha, como aproveitar, como unificar os projetos, já que são por fases, né, para ter um melhor aproveitamento. E tudo isso foi, à medida que a gente vai mexendo, a gente também vai se empolgando e vai vendo o quão inovador e importante vai ser esse projeto. Legal. A gente vendo o layout do que já foi feito no loteamento, da implantação que a gente tem, se vê algumas situações, né, bem diferentes, como por exemplo, o Parque Arapongas é quem vai então ter a primeira VP, né? Havia projetado em Indaial com uma alameda. Qual é a largura dessa rua? Essa rua hoje ela tem de largura 18 metros e com a extensão da via de 950 metros, é quase 1 quilômetro de alameda executada já. Além da alameda, do bairro-parque em si, a gente entende que vai entregar muitas outras coisas. Se tu pudesse pontuar uma delas, Maicon, o que tu falaria assim, tipo, o principal, o que mais vai entregar em diferencial a outros loteamentos ou do tradicional vai ser X ponto. O que tu pontuaria? Eu acho que isso é que nem quando a gente tem mais filhos, né? É difícil tu elencar ali o teu predileto, né? Já que o contexto do bairro parque ele tem muitas nuances, tem muita coisa ali. Mas eu acho que o ponto alto foi a questão que a gente pensou, principalmente voltado para as áreas de lazer, né? Que a gente fala em área de lazer porque é o que se vê ali prontamente, se vê a execução da praça que está acontecendo ali agora, então a gente acaba denominando de lazer, mas a gente tem um olhar um pouco diferente para isso. A gente já olha como uma área de convivência. Por que uma área de convivência? Bom, a gente vai ter uma aglutinação, um grande grupo de pessoas ali morando nesse entorno, e ela vai naturalmente, além da prática desportiva, né,
né, e o lazer propriamente dito, ela vai ser um ponto de encontro. Ela vai retomar o que a gente acredita ser um sentimento de comunidade, que se perdeu ao longo do tempo ali, principalmente durante a pandemia. Então esse sentimento de comunidade, de viver em grupo, de socialização, eu acho que esse é o grande ponto alto do empreendimento, esse é o grande propósito dessa área. O que a gente tinha até o lançamento do Parque Arapongas para o bairro Arapongas e o que a gente teve depois do Parque Arapongas, né? Porque fato que a gente teve uma grande mudança em relação a como a gente via o bairro, como a gente valorizava os imóveis ali no bairro, né? Tudo que ele poderia entregar, então mudou muito assim nesse sentido. Quais são as expectativas de crescimento da Geralote em relação ao bairro? Existe talvez uma vontade de mais projetos ali, ou finalizar o Parque Arapongas e dar uma segurada no parque, ou tem uma vontade de continuar seguindo no mesmo bairro? O bairro nos adotou, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né? A gente é uma empresa relativamente nova e a gente teve as portas abertas para o bairro. Então o bairro adotou a gente e a gente, por carinho, está retribuindo todo esse acolhimento que a gente recebeu ali. Então, sempre que falar de Geralote e o bairro Arapongas em especial, sempre vai ter algo a mais. Se a gente puder, né, contribuir e de alguma forma deixar um grande legado para o bairro, isso é uma vontade nossa, sem sombra de dúvida. Fato é que o Parque Arapongas da primeira fase, né, com a ajuda dos corretores aqui da cidade, levou para lá toda a especulação imobiliária, né, do mercado imobiliário. E essa especulação traz gente, aumenta fluxo, desperta olhares, né, de diferentes formas, seja do lado comercial, do lado empreendedor. Então acaba se despertando muita coisa em torno do bairro, que foi acontecendo agora ao longo desses 3 anos aí que a gente já está lá até o próximo lançamento que está acontecendo agora. É legal a gente pontuar, né, mãe, com uma questão de o que aconteceu até chegar nesse ponto de hoje ter um lote de 360 metros quadrados para que eu possa fazer minha casa e ali morar com a minha família. Então, era legal talvez a gente pontuar aqui, às vezes tem alguém que tem um terreno da família, né, que quer fazer alguma coisa com esse imóvel. Como é que seria esse canal, né, para chegar até a Geralote, talvez fazer um estudo ou startar uma negociação, ver uma possibilidade de implantar um loteamento, porque qual que seria essa área aí mínima para isso acontecer, com quem eles falariam, como é que seria esse procedimento aí? Acho importante essa pergunta e eu vou te dar a resposta sobre a nossa ótica. Bom, vamos partir da seguinte premissa. Questão mínima de área, ela é variável. Ela pode ser uma área muito pequena e um valor altamente agregado, né, que geralmente isso acontece aqui em regiões mais centrais. Ou ela pode ser grandes glebas, áreas maiores e que geralmente elas estão um pouco mais no entorno da cidade e elas vão naturalmente produzir mais. Tá? Fato é, todo mundo que é proprietário desse imóvel, da terra em si, tem um zelo muito grande. E a gente acaba abordando, ou essas pessoas, ou vai negociar, se aproximar, enfim, seja por intermediação, até mesmo de forma, né, direta conosco. A gente entende que isso é o grande bem da família, né? Então isso faz com que a gente tenha muito cuidado e tente despejar sobre essa área o cuidado e o aproveitamento máximo, enfim, para poder retribuir toda a confiança que esse proprietário nos possibilita, né? Foi assim que aconteceu aqui na Arapongas, que são grandes áreas. Essas áreas geralmente são familiares, são áreas que atravessam gerações, né? Que eu acho que é o importante, então tem todo um histórico. Não é fácil a gente chegar, bater a porta e dizer que todo aquele cenário que habitualmente se tinha vai mudar, vai se transformar por algo moderno, urbano. Então a gente trata isso com muito carinho. Mas é hoje uma situação muito rentável, né? É importante também dizer que essa troca, todo esse trabalho que se gera e toda essa produção feita sobre a terra é um produto que é muito rentável. Então, para resumir, vocês entenderem também, para pontuar aqui, o que o Michael acabou de falar seria o quê? Num contexto geral, se faz o estudo, entende qual seria o que daria de potencial da área, onde quem tem um terreno entra com o terreno e a empresa entra com a implantação para que todo mundo saia
bem nesse negócio, no sentido de cada um ficar com a parte que lhe cabe, recebe em lotes, né? Na maioria das vezes, né, Michael? Isso. E vai seguir com o seu lucro, o que ele jamais faria vendendo somente terreno, né? Muito importante frisar que nesse processo, que é um processo lento, que é um processo burocrático, né? Mas produz bons resultados. O que acontece? Hoje a gente traz para si o proprietário dessa terra como um grande parceiro de negócio. Ele está dando para a gente, às vezes, o bem mais precioso ou talvez o maior patrimônio dele, e então a gente traz ou dá para ele essa mesma condição de ser sócio, de participar desde o início, seja ele de repente na questão do estudo da área, do aproveitamento, às vezes ele tem um desejo particular e a gente vai buscar atender da melhor forma possível para satisfação de todas as partes. Eu entendo que o porte que a Gerlote tem hoje, né, ela tem vários empreendimentos acontecendo, mas para que isso não aconteça, talvez de alguém entender de uma forma errônea, obviamente a ideia aqui não é ofertar um produto antes do tempo, mas se tu pudesse falar pra gente um número, não onde, quando, como, mas um número de áreas, o que a Gerlote hoje tem projetando nesse momento? Tem outras áreas? Tem alguma coisa já acontecendo nos bastidores aí? Tem, óbvio, a gente tem outras áreas, foram áreas algumas adquiridas, outras negociadas através, né, associativa, permuta, e a gente tem aí longos anos ainda de produção. Hoje a gente estima que talvez a gente tenha a capacidade de produzir, eu falo talvez porque a gente vai percorrer os próximos 10, 12 anos executando essas áreas, então pode ter alguma mudança legal de legislação, enfim, alguma questão ambiental, então pode diminuir ou aumentar o número desses lotes. Mas nessas áreas a gente tem a capacidade aí de produzir quase 3.000 unidades. Eu acho legal a gente pontuar essa projeção das empresas, né, da Gerlote e demais empresas que a gente tem aqui em Dayal, para entender que às vezes você que quer, será que é um bom negócio? Será que as pessoas veem como um bom negócio? Tá aqui alguém que é representante comercial da empresa, que é o comercial, né, da Gerlote, falando então que eles têm teoricamente mais 12 anos para produzir lotes aí. Então, o quão a Gerlote acredita na cidade, no potencial que Dayal tem para continuar produzindo aqui. Então, com certeza, aquele velho ditado, né? Quem compra terra nunca erra. Eu acho legal até essa questão da acreditar, né? Para quem aí é do ramo e talvez os colegas corretores, eles já ouviram falar no skin in the game, né? Aquela questão da pele em risco. Não adianta a gente vir aqui e se pronunciar público com um discurso e na teoria fazendo o contrário, certo? Então eu acho que é bem importante isso. Vamos lá. O que está acontecendo hoje no cenário? A gente tem um cenário economicamente, não vou dizer hostil, balançado, duvidoso. Há os mais conservadores, que tendem a ter um ritmo diminuído, as pessoas que se lançam ao mercado e enxergam ele como uma oportunidade. Essa variabilidade, esse balanço de mercado abre o precedente para grandes oportunidades. Isso é um fato, né? Tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Olhando para o Parque Arapongas, a gente tem todo um cenário se movimentando em torno do Minha Casa Minha Vida, coisa que está acontecendo agora. Mas a Gerlote, em particular, acredita e sabe da capacidade e a velocidade de consumo desse produto muito antes de tudo, muito antes da mudança do cenário político, muito antes de todas essas informações que estão sendo despejadas no mercado agora. Bom, vamos lá. Se a gente não acreditasse nisso tudo, e você é melhor que ninguém que acompanha um pouco da obra, sabe o volume da obra, da intensidade, você viu o quão a expansão do projeto do Parque Arapongas está tomando, certo? Nós entregamos 217 lotes, nós estamos entregando agora mais 85, mas a gente já tem pronto, que é uma unidade do lado com mais 120, e a gente deve estar entregando até fevereiro do ano que vem, aí no máximo mais 113 lotes. Ou seja, nesse último ano nós vamos pôr a mercado 320 lotes, 321 se não me falha a memória, tá? Aí eu te digo, David, se a gente viesse com um discurso otimista, mas eu não estivesse produzindo lote, no mínimo duvidoso, né? Ou curioso. Dizer, não, peraí, o teu discurso é então a gente acredita muito e sabe, baseado em números, porque fazer um loteamento desse tamanho requer investimentos
muito altos, é muito dinheiro na frente durante a obra, porque não se pode vender em planta, então nossa devolução, nosso payback vem todo depois do lançamento, e ainda é lento, enfim. Então a gente não faria ou não estaria aqui se de fato a gente não entendesse que isso é um bom negócio e não movimentasse de fato o mercado imobiliário. E o que demanda uma baita um conhecimento de mercado, né? Porque a gente não está projetando, não é um projeto, é algo que tu tem que envolver uma programação financeira durante 4, 5 anos para um parque Arapongas, por exemplo, né? Então tu tem que, e depois que tu começou esse projeto, tu tem que seguir com ele num todo, enfim, não dá pra é fugir. O que não dá para correr, né? Exato. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É isso aí. É bem isso aí. Então, por isso que eu digo assim, a gente realmente tem e enxerga o potencial, não só nosso, não só do bairro Arapongas, mas exponencialmente da nossa cidade, que ela está atraindo muitas pessoas de fora. A gente sabe da nossa segurança climática, né? Falando em questões de catástrofes naturais, que a gente, graças a Deus, é uma terra muito abençoada, segura, a gente não tem nenhum grande problema, uma intervenção. E isso só faz despertar os olhos de quem está ao nosso redor. E não vai parar por aí, né? A gente tem estudos, isso já é fonte. Quem quiser dar um Google aí, vai ver que o déficit de casa é algo que a nossa geração não vai conseguir atender, certo? O último estudo aponta que são mais de 6 milhões de casas, o déficit. Ou seja, olha quanto que a gente pode produzir. Então, e quanto tempo leva para produzir? E aí tem um outro cenário que é uma obviedade, que é o quê? Isso considerando hoje, mas ano que vem são pessoas que completam 18 anos, que constituem família, que vão entrar para esse grupo de pessoas que anseiam e que desejam sua casa própria. Ou seja, é um grande círculo. Eu entendo que a gente é favorecido por vários fatores, né? Então a gente está aí num cenário que movimenta-se para uma situação de uma melhora dentro do plano Minha Casa Minha Vida, que é algo que já não se trabalhava fazia um bom tempo no sentido das limitações, tinha-se como tentar ajustar e tal, mas não era algo que era fácil. A gente tem Indaial posicionado do ladinho de Blumenau, que é um grande polo nosso. Sim, a gente tem a situação da gestão pública, que obviamente toda cidade tem seus desafios hoje no atual cenário econômico, mas que, ao meu ver, funciona muito bem dentro do contexto do cenário econômico a nível nacional. A gente tem várias pessoas apostando no mercado imobiliário de Indaial, o que é bem bacana também, porque não tem uma situação onde se coloca um preço e vai ser daquela forma. Então tem muita gente se oferecendo para entrar nesse mercado e oferecendo produto. Então, cara, tá tudo fluindo para que a coisa realmente aconteça da melhor forma possível, né? É verdade. E é engraçado até pontuar o prisma, né? Como cada pessoa enxerga isso, né? Sem viés político, sem nada. Mas um ponto que sempre me chamou muito a atenção é o fato de que as pessoas que moram fora de Indaial conseguem ver, observar o crescimento e o desenvolvimento muito mais acelerado da nossa cidade do que o próprio indaialense, né? E eu falo isso porque às vezes a gente é assediado por muitas pessoas de fora da nossa cidade em questões de investimento em estrutura comercial, enfim, né? Falando até mesmo do parque, e o quão ele vai abrir essa possibilidade. Então isso foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Por que as pessoas às vezes de fora vêm fazer grandes aportes apostando no desenvolvimento da cidade? E um exemplo, acho que muito claro dessa afirmação é quanto tempo o supermercado atacadista que se implantou aqui agora, para não citar a marca, levou e tentou, tá pleiteando um terreno aqui e só agora conseguiu se instalar. Se fosse isso só recente, eu até diria, não, ele tá pegando carona agora no boom imobiliário de Indaial, mas não. Desde 2016 ele está tentando entrar no mercado aqui de Indaial porque ele já enxergava o potencial da cidade, ele já conseguiu observar para onde a cidade está indo, né? E o quanto de oportunidade isso traz também. Então eu acho que um pouco é isso. Eu acho que as pessoas aqui têm que entender que o nosso momento chegou. E são várias as oportunidades. A gente pode estar sofrendo os balanços dessa questão econômica, política, esse cenário que a gente está vivendo, tudo ok. A gente precisa agora aprender a lidar com essa situação
e ficar atento para as oportunidades que vem na sequência dela, né? E aquilo que eu digo, quem estiver no mercado, quem estiver receptivo a isso, vai participar certamente de uma grande onda. E aí eu volto a defender a nossa tese. Nós estamos acelerando já há 1 ano e meio, né? Na questão das novas etapas, nós praticamente tocamos 3 fases, 3 obras, né, simultâneas no Parque Arapongas para tentar acelerar e criar um certo lastro de terrenos a ponto de conseguir atender essa demanda. Sim. Entende? Então, assim, não é um discurso nosso, não é uma visão particular do Maico que enxerga isso, o Maico, ele é otimista demais, ele quer vir aqui, quer motivar o mercado porque esse é o negócio dele. Não é isso. Motivação não paga a conta. A gente fez todo um investimento que é bem generoso para a estrutura que tem, sabendo dos números que a gente tem a colher aqui na frente agora e o que o mercado imobiliário vai nos devolver. Legal. Maico, então, se a gente fosse falar aí sobre o próximo lançamento, né, da Geralote, que seria a fase a nova fase do Parque Arapongas, qual vai ser a subdivisão? Porque na fase 1 a gente teve aí lote de 12, que é voltado mais para o cliente final, lote de 15, que é mais para construtor. Essa nova entrega de lotes nessa fase, ela vai ser mais voltada, ou vai entregar, né? Não vou dizer voltada, porque no final sempre é para o cliente final, que é quem vai morar na casa, né? Mas nesse primeiro momento, esses lotes, em sua maioria, seria voltado mais para uma testada de 15, para quem quer uma frente maior, e para construtores, ou vai ter uns lotes com uma testada menor para cliente final já fazer sua casa? Quando a gente lançou o parque na fase 1, lá no início do projeto, em 2001, basicamente a gente tinha 2 cenários. Ou a gente tinha um lote de 12 para atender o público que queria ou buscava pela aquisição e construção, a sua moradia própria, num lote único, com investimento, né? Investimento, retenção patrimonial, né? Ou a gente tinha o construtor. Certo? Basicamente, as vendas giravam em torno disso. Com o passar do lançamento e o mercado já andando e olhando o próprio empreendimento com outros olhos, começou a trazer mais gente para dentro, certo? Pessoas que já vinham com um desejo de moradia própria, sem necessidade de tanto flexibilização de recurso. Enfim, surgiu diversos tipos de pessoas que queriam e buscavam retenção patrimonial, foi agregando o leque. Pois bem, a gente vendeu rapidamente todos os 217 lotes e agora a gente está chegando em um outro momento do mercado. Só que nesse momento hoje, o nosso produto ele atende ainda mais pessoas. Por que eu falo mais pessoas? Por quê? Porque agora a gente já tem a fase 1 consolidada, com um adensamento de pessoas, ou seja, a gente já tem possibilidade de lotes comerciais dentro do próprio empreendimento, certo? Então a gente traz 2 tipos de investidores, vamos falar assim, seja ele que entende que vai desenvolver ainda mais e está buscando a retenção patrimonial. O cara que quer construir já agora, né? Ou o empreendedor que entende que ele já tem capacidade de usufruir e ter um certo ganho ainda ali, explorando comercialmente, seja ele um profissional liberal, um mercado de menor porte. Ou ainda, né, o investidor que vai comprar o lote de esquina vai construir. E vai construir para alocação, né? Então a gente já abre essa vertente. A gente continua tendo os construtores como nossa principal carteira, que eles vão nos ajudar a fomentar e a tentar suprir o déficit habitacional do nosso país, né? Eles vão girar essa engrenagem então para tentar auxiliar os clientes, futuros moradores que são os clientes de primeira moradia. A gente vai continuar tendo o público da aquisição e construção que vai querer construir a sua casa ali no lote solto. Mas a gente enxerga que o ticket está subindo, o nível também está subindo, então a gente acabou atraindo um leque maior de cliente. Não está nada muito nichado, ele está bem aberto. E o empreendimento entendeu esse momento. O empreendimento em si, o Parque Arapongas, se preparou e se moldou para esse momento. Então eu vou dizer com muita tranquilidade, a gente vai ter capacidade de atender todo o público, seja ele qual for e qual a linha de pensamento ele quiser. Lá dentro a gente vai achar a opção certa para ele. Legal.
Maicon, eu queria agradecer aqui esse nosso bate-papo. Cara, eu que agradeço. Talvez quando isso vir pro ar, aqui embaixo vai ter um Já comentário vai ter o já contato. com os valores, né? E já vai ter o contato aqui pra gente poder ofertar esse produto pra vocês, que eu tenho certeza que é um baita produto aí pra quem quiser morar, investir, né? Então, Maicon, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aí com a gente. Eu que agradeço. Em nome da Geralote, eu agradeço toda a parceria que a gente manteve até esses anos todos. Eu acho que todo mundo participa de uma grande engrenagem, ninguém não é nada sozinho, e o sucesso do Parque Arapongas lá da fase 1 certamente foi construído também pela parceria da Mase, né? Que foi uma das imobiliárias que mais vendeu lote já na primeira etapa, e eu tenho certeza que com todo o empenho e o foco dessa equipe aqui a gente vai conseguir atingir bons números agora para os próximos lançamentos. Tamo junto nessa daí. Vamos embora. Valeu.